Aqui no YouTube, você já viu alguma capa de vídeo dizendo assim, técnica infalível para liberar DMT na sua mente, ative sua glândula pineal, abra o seu terceiro olho. Se você tem algum interesse nesses assuntos de autoconhecimento e espiritualidade, ou psicodélicos também, provavelmente você já viu vídeos desse tipo. Mas como a gente consegue diferenciar o que funciona de verdade ou o que é só clickbait para você assistir um vídeo? Bom, se você não me conhece ainda, eu sou Cadu Caçaú, sou biólogo de formação e sou facilitador de breathwork, que são técnicas ativas de respiração que levam a nossa mente para lugares ampliados de consciência. E hoje eu quero separar um pouquinho desse joio do trigo aí, separar mito de verdade, no que diz respeito à relação entre DMT, de metiltriptamina, glândula pineal e o terceiro olho aqui, o Ajna Chakra, de que tanto falam aí da relação dessas três coisas todas juntas. Saiba que de fato existem técnicas de respiração extremamente poderosas, de tradições milenares que realmente falam sobre o terceiro olho, chakras e tudo mais, e a glândula pineal, além de ter funções importantíssimas no corpo, ela ainda está sendo revelada, ainda está sendo descoberta tudo que ela faz dentro da gente. Então se você já acompanha meu canal, já sabe o que esperar do conteúdo, para 2 segundos aí, deixa o like aqui embaixo que isso ajuda a esse material chegar em mais gente, tá? Dá essa força aí, por favor. Vamos começar aí pelo dimetiltriptamina, né? Pelo DMT, como é mais conhecido, que é um psicodélico endógeno extremamente poderoso. E quando eu falo endógeno, isso significa que no nosso corpo tem tudo que precisa para sintetizar essa substância, sem a necessidade de nenhuma fonte externa. Mas aí você pode abrir duas perguntas. Então para que tomar ayahuasca, né? Ou então, por que a gente não tá o tempo inteiro numa trip psicodélica ao longo de 24 horas por dia? E assim, talvez a gente até esteja, mas isso aí é um assunto para um outro vídeo, que é bem complexo. A questão é que, primeiro, o DMT, ele não é produzido do nada, ele apenas é sintetizado, ele é produzido em situações bem específicas do nosso corpo, que é quando a gente está diante de grande estresse no nosso organismo. Segundo, pelos estudos já feitos sobre o assunto, a quantidade produzida naturalmente não é suficiente para causar uma experiência psicodélica. E terceiro, o DMT, ele é rapidamente quebrado, transformado pela enzima monoamina oxidase, né, o MAO, que também ocorre naturalmente no nosso organismo, né? Para quem é da tradição aí xamânica, né, quem trabalha com santo daime, com ayahuasca e tudo mais, já sabe um pouquinho desse conhecimento, né? Porque em muitas culturas o chá ele é feito através da mistura de duas plantas, do mariri e da chacrona, onde uma contém o DMT e a outra contém um inibidor da MAO, ou seja, um inibidor daquilo que quebra o DMT. E é então através da junção dessas plantas que ocorre então a absorção de largas doses de DMT, que faz então o efeito da ayahuasca. Se você pegar só a folha que tem DMT e tomar um chá dela, não adianta, não vai ter o mesmo efeito. Agora, não me pergunte como que no meio da Amazônia, que é maior que um país, maior que a Alemanha, com mais de 30 mil espécies de plantas diferentes, os povos indígenas, sem equipamento tecnológico refinado e sem laboratórios, conseguiram descobrir quais eram as duas plantinhas que precisava misturar para criar essa medicina, né? Me diz aí, por acaso você tinha parado para refletir sobre isso, né? O cara fala assim, é essa daqui e essa daqui, né? Tem muitas lendas diferentes de como ver esse conhecimento. Eu até tem um vídeo sobre isso, tá aqui em cima. Se você também se encanta por esse conhecimento dos povos tradicionais e também tem vontade de aprender mais sobre isso, comenta aqui embaixo, #Viva o Povo da Floresta, que eu vou pensar em novos conteúdos que eu posso trazer sobre esse assunto. Então beleza, falamos aí da DMT, agora vamos para o próximo ponto, a glândula pineal, que é uma coisinha minúscula ali entre os dois hemisférios do nosso cérebro, medindo entre 5 e 9 milímetros, do tamanho de um caroço de laranja e com o formato de uma pequena pinha. Você consegue visualizar mais ou menos aonde ela está se você colocar o dedo entre os seus olhos e visualizar uma linha reta, assim, entrando, atravessando o seu cérebro, bem no meio da cabeça, verticalmente e horizontalmente. E essa glândula já vem dando o que falar já há séculos, né? Até o famoso filósofo René Descartes, que cunhou aquela frase, né, penso logo existo, lá em 1600, lá vai fumaça, ele tinha algo para falar sobre essa glândula também. Ele disse que a glândula pineal era a sede da alma. Mas se a gente for voltar um pouquinho mais na história aí, na verdadeira antiguidade, né, lá no Egito Antigo, na Suméria e até posteriormente no catolicismo também, existem inúmeras representações dessa glândula no formato de uma pinha, e algumas delas podem ser vistas até hoje em algumas esculturas. Mas do ponto de vista científico, o que a gente sabe sobre ela afinal? A gente sabe que ela é uma glândula endócrina que na puberdade ali ela contribui para o desbloqueio, né, para a ativação das nossas glândulas sexuais, e que ao longo da vida ela é responsável pela produção de melatonina, que é um hormônio muito importante, derivado da serotonina, que regula o nosso sono e o ciclo do nosso sono, o ciclo de sono e vigília, o nosso ritmo circadiano. E justamente por ela ter essa capacidade, né, alguns pesquisadores argumentam que ela é também um órgão sensorial, né, porque isso tudo que a gente enxerga à nossa volta como luz, né, numa linguagem mais científica, é uma onda eletromagnética, e que nem toda luz
que entra pelos nossos olhos, né, é de fato transformada numa imagem, né? Ou seja, tem muito mais coisa entrando por esses olhos do que cores e formas e tudo isso que a gente enxerga aí como espectros de luz. E é aí que entra a glândula pineal, né? Porque de uma forma muito curiosa, muito interessante, ela transforma eletromagnetismo em neuroquímica. E é assim que ela regula a melatonina e mantém também uma relação direta com o nosso ritmo circadiano, que é aí o nosso reloginho interno. E eu não sei se você já sabia disso, mas o funcionamento do nosso corpo está em direta relação com o funcionamento da natureza. A gente é natureza, a gente tem que lembrar disso o tempo todo. A gente é natureza também. Os nossos ciclos estão alinhados com os ciclos da natureza. Quando anoitece, essa ausência de informação luminosa ela é captada pelo nosso corpo também. Isso estimula a liberação de melatonina. E então a gente começa a ficar num estado de mais relaxamento que facilita a promoção do sono. E quando amanhece, essa informação luminosa é captada também pelo nosso corpo. Isso faz com que a gente diminua drasticamente a produção de melatonina. E isso faz a gente ficar num estado de alerta. E por isso, por causa dessa sensibilidade à luz, a gente pode entender a glândula pineal como um órgão sensorial, talvez. E quem sabe até como esse terceiro olho, né? Uma terceira forma de enxergar. Será que era isso que os hindus estavam tentando falar quando eles falavam sobre o terceiro olho lá, milênios atrás? Vamos elaborar isso aí. Nas tradições orientais, o terceiro olho é o chakra Ajna, ou Agnya, que é o sexto dos 7 principais centros energéticos que a gente tem no nosso corpo. E ele está localizado bem aqui no centro da nossa testa, aqui entre as sobrancelhas, e por isso também ele é conhecido como chakra frontal. E na tradição yoga, ele está relacionado com a intuição, com o intelecto, com a imaginação e com a capacidade de atravessar o véu da ilusão, de ver além da ilusão, né? Além da dualidade, de poder então se conectar, contemplar, ver a realidade absoluta, o Brahma. Mas e aí, será que existe uma relação entre esses 3 elementos aí, DMT, glândula pineal e terceiro olho? Vamos por parte, né? Primeiro DMT e glândula pineal. Olha, num estudo feito em 2013, pela primeira vez foi reportada a presença de dimetiltriptamina na glândula pineal, mas na de um rato, não na de um humano. Já em 2017, num outro estudo de título Dimetiltriptamina e a glândula pineal, separando o fato do mito, afirmou-se o seguinte, né? Fica claro que concentrações muito diminutas de dimetiltriptamina foram detectadas no cérebro, mas elas não são suficientes para produzir efeitos psicoativos. Então, por mais que eu adoraria dizer que existe uma relação causal entre a glândula pineal e as experiências místicas e espirituais, cientificamente a gente ainda não é capaz de falar isso não. Ao mesmo tempo, por causa do livro e documentário também do Rick Strassman, né, que é o DMT Spiritual Molecule, a molécula do espírito, passou a existir então essa ideia que essa substância é sintetizada no momento do nosso nascimento e no momento da nossa morte, né, servindo como uma forma de condutor para a nossa reencarnação. E por mais que isso não tenha sido comprovado, existe evidência aí de que o DMT é sintetizado no organismo quando há muito estresse, como por exemplo uma parada cardíaca. Mas a verdade é que isso não quer dizer necessariamente que é o suficiente para desencadear então uma experiência psicodélica no momento da pessoa estar ali passando pelo nascimento ou pela morte. Isso vai ser algo ainda muito difícil de ser provado, mas eu tenho um outro vídeo sobre o que acontece quando a gente morre, né, o que acontece com a nossa consciência, que eu vou deixar aqui em cima, que tem uma pesquisa que aconteceu durante um mapeamento ali de ressonância eletromagnética que monitorou a atividade cerebral de uma pessoa morrendo durante a máquina durante 10, 15 minutos. Né? Então tem alguns indícios bem interessantes aí sobre liberação de DMT, o que acontece no nosso cérebro aí durante esse período. Eu vou deixar linkado aqui em cima, assiste lá depois. E tem um outro ponto também, que a glândula pineal não é um único lugar onde é capaz de se encontrar traços de DMT ou dos precursores, ou seja, das substâncias que produzem o DMT no nosso corpo. Em estudos de animais também encontraram o INMT, que é uma enzima necessária para a produção de DMT, e ela foi encontrada em várias partes do cérebro, mas também nos pulmões, no coração, na glândula adrenal, no pâncreas, no linfonodos, na medula espinhal, na placenta, na tireoide, enfim, por todo o corpo foi capaz de ser encontrado aí os resquícios, os traços de DMT. Ou seja, talvez a gente não precise se limitar a essa parte do cérebro, né, a glândula pineal, para a gente pensar sobre a possibilidade de sintetizar DMT de forma endógena dentro do nosso corpo. Agora, a relação da glândula pineal com o chakra do terceiro olho. Vamos falar sobre isso também. Existe muita divergência se é a glândula pineal ou se é a glândula pituitária que está relacionada com o sexto chakra, com a Ajna chakra, né, com o terceiro olho. No meu caminho de estudos, eu concordo mais com a visão de que é a glândula pituitária que está relacionada com o chakra do terceiro olho, né, justamente por ser a glândula que regula todas as outras glândulas do nosso corpo. E por esse chakra estar associado à visão correta, né, à ampliação da nossa percepção, que se dá a partir da ampliação da nossa sensibilidade também com o mundo e a todos os 5
sentidos, que é o que interfere em todas as outras glândulas do nosso corpo também. Por isso que a pituitária está associada com tudo isso. Então, na minha visão, a glândula pineal, que é a última glândula aqui do nosso corpo, né, a pituitária está um pouquinho mais abaixo, ela está relacionada com o chakra da coroa, o chakra Sahasrara, que estabelece a nossa ponte de conexão com o divino e é o canal de entrada da nossa alma, né? Enquanto que o chakra do terceiro olho está relacionado com a glândula pituitária e com a regulação de todos os aspectos do nosso corpo e da nossa mente. Beleza, o que a gente pode concluir então? O DMT é de fato um psicodélico extremamente poderoso e ele permite que a gente acesse estados ampliados de consciência bem distintos daqueles que a gente experimenta no nosso dia a dia. Mas o processo pelo qual ele é produzido de maneira endógena dentro do nosso corpo ainda é misterioso. A glândula pineal, apesar de já ter sido encarada pela ciência como um órgão atrofiado durante muito tempo, né, que não tinha função, vem recebendo cada vez mais atenção e pesquisas, e as suas funções têm se revelado de extrema importância para a nossa vida e vêm sendo mais e mais descobertas, né? Enquanto que o terceiro olho, né, o chakra, apesar de não ter uma conexão direta com a glândula pineal, sem dúvida alguma, carrega sua relevância como um link, né, com a nossa intuição e pelo meio para qual a gente enxerga a realidade absoluta. Então, eu espero que esse vídeo aqui tenha servido para trazer um pouquinho mais de luz sobre esse assunto e incentivar a sua própria pesquisa, né? O seu próprio discernimento, a sua própria vivência com esses temas todos. E se você quiser entender mais sobre o autoconhecimento, sobre o corpo, sobre a sua mente, experimenta ver esse vídeo aqui ao lado também, beleza? Tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima. Um abraço.